Naquela manhã, abri a aplicação do banco e, a princípio, nem acreditei no que via. A conta estava a zeros. Minutos depois, o meu filho ligou e disse, com a calma de quem anuncia o tempo: Pai, o meu casamento é amanhã. O dinheiro, já o levantei. A casa, vendia. Boa sorte para ti. Ouvi-o até ao fim. Não o interrompi. Não gritei. Não pedi explicações. Apenas desliguei o telefone e fiz uma chamada para um homem que, durante muitos anos, soube como eu lidava com estes assuntos. E quando o dia do casamento chegou, o meu filho recebeu uma lição que recordaria para toda a vida. Tudo começou numa manhã de sexta-feira, numa daquelas manhãs tranquilas e frescas do Porto, quando apetece sair para a varanda com uma caneca de café forte, observar o céu a clarear sobre o Douro e, pelo menos por alguns minutos, não pensar em nada pesado. O meu nome é Antônio Rocha. Tenho 71 anos. Estava sentado na cozinha, à mesa alta, e preparava-me para pagar as contas de casa através do tablet. A casa estava silenciosa, demasiado silenciosa desde a morte da minha mulher, a Margarida. O silêncio instalara-se de forma tão permanente que parecia fazer parte das paredes. Abri a aplicação do banco, o ecrã iluminou-se diante dos meus olhos, e onde há uma semana estavam 970 mil euros. Agora havia um zero. Para um homem que trabalhou 30 anos como especialista principal em controlo financeiro numa grande empresa de investimentos, apanhando aqueles que escondiam dinheiro através de empresas de fachada e contas de terceiros, uma imagem como esta deveria ter sido um golpe, daqueles que nos fazem agarrar o coração, deixar cair o tablet e pedir ajuda. Mas o pânico sempre atrapalha o raciocínio, e eu aprendi essa regra demasiado bem ao longo da minha vida. Não me levantei de um salto, não gritei, não parti o tablet contra os azulejos. Fiquei simplesmente sentado, a olhar para aquela conta vazia. Aquele dinheiro não era a minha reforma nem uma reserva para a velhice. Era o pagamento do seguro de vida após a morte da Margarida. Exatamente a quantia com que planeávamos comprar um edifício antigo nos arredores da cidade e abrir um centro de apoio a crianças em seu nome. A Margarida crescera sem pais, passara por lares de acolhimento e casas alheias, e nos seus últimos meses de vida, pedira-me apenas uma coisa: que não lhe fizesse um túmulo caro, nem cerimônias pomposas, mas sim um lugar onde uma criança sem família pudesse, pelo menos por um tempo, sentir-se segura. E agora, esse dinheiro não existia. Ainda nem tinha conseguido processar como tinham retirado quando ouvi um baque surdo e pesado vindo da entrada. Pousei o tablet sobre a bancada e fui até ao corredor. A porta de entrada estava escancarada, e dois homens de botas grosseiras e casacos de trabalho arrastavam para fora uma cômoda antiga de madeira escura. A mesma que eu e a Margarida tínhamos comprado no nosso primeiro ano de casados, quando ainda vivíamos modestamente, mas já acreditávamos que podíamos construir uma vida decente. Levantei a mão e disse calmamente: Desculpem, o que estão exatamente a fazer com os meus móveis? O carregador mais alto parou, limpou a testa com a manga e olhou para mim com irritação e uma espécie de compaixão cansada. Estamos a fazer o nosso trabalho, patrão. O novo proprietário mandou desocupar a casa até a hora do almoço. O novo proprietário, repeti lentamente. Tirei as chaves do bolso, aproximei-me da porta e tentei colocar a chave na fechadura, mas não entrou. A fechadura já tinha sido trocada. Tinham-na furado e instalado uma nova, enquanto eu estava na minha própria cozinha, a olhar para uma conta bancária vazia. Mostre-me a ordem de serviço, disse eu. O segundo carregador, um rapaz muito novo, tirou uma folha amarrotada de uma pasta e entregou-ma. Desdobrei o papel e vi uma ordem de remoção urgente de bens. E embaixo, na linha de aprovação, estava uma assinatura que eu reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia irregular e apressada do meu filho Diogo, o meu único filho, o rapaz que eu ensinei a andar de bicicleta, que tirei de dívidas depois da universidade, a quem perdoei fraquezas durante anos porque acreditava que ele simplesmente ainda não tinha aprendido a ser adulto. Agora, ele tinha assinado uma ordem para que estranhos retirassem da minha casa tudo o que ainda guardava a memória da sua mãe. Fiquei no corredor, a inalar o cheiro familiar de cera e madeira velha, e percebi que talvez o estivesse a sentir pela última vez. Os carregadores observavam-me com desconfiança. Esperavam a reação normal de um velho a quem estão a tirar a casa. Lágrimas, gritos,
polícia, um escândalo à porta, mas eu passei demasiados anos a apanhar ladrões para lhes facilitar o trabalho com uma tolice dessas. A primeira regra ao lidar com alguém que tem a certeza de que já venceu é simples: não o assustar antes do tempo. É preciso deixá-lo acreditar que conseguiu. É preciso permitir que ele relaxe e comece a celebrar. Dobrei o papel e devolvi-o ao carregador mais novo. Está bem, disse eu, com a voz firme. Só tenham cuidado com os pés da cômoda. A madeira é velha, racha facilmente. Eles entreolharam-se, sem entender por que eu não resistia. Depois encolheram os ombros e levaram a cômoda para a carrinha. Voltei para a cozinha. A casa já soava diferente, oca e vazia, como se estivessem a retirar-lhe não os móveis, mas a própria vida. Peguei novamente no tablet. Olhei para o saldo a zeros e compreendi finalmente o que tinha acontecido. O Diogo casava amanhã. O casamento seria luxuoso, numa quinta nos arredores, junto ao Douro, com música ao vivo, um banquete caro, fotógrafos, bloggers e convidados perante os quais a sua noiva, a Beatriz, sonhava parecer a anfitriã de uma nova vida abastada. A Beatriz olhava para mim como se eu fosse uma mancha no seu vestido claro. O Diogo queixava-se de dinheiro há meses. Acumulara créditos, tentava corresponder às exigências dela. E eu recusei-me a pagar por aquele espetáculo porque via o principal. A Beatriz não queria o meu filho, mas sim a imagem de um homem rico ao seu lado. Eu disse ao Diogo que era a altura de aprender a viver dentro das suas possibilidades e a ser responsável pelas suas próprias decisões. Aparentemente, ele decidiu que isto é que era autonomia. Roubar o último desejo da sua mãe falecida em prol de uma festa. Não senti pena. Senti um frio e uma clareza, como antes de uma auditoria importante, quando todos os sentimentos supérfluos desaparecem e restam apenas os factos. Saí pela porta das traseiras para o jardim que a Margarida plantara com as suas próprias mãos, peguei no telemóvel e não liguei para a polícia. A polícia, numa fase inicial, veria um conflito familiar. Um pai idoso, um filho com papéis, conversa sobre uma procuração, sobre doença, sobre cuidados. O Diogo e a Beatriz tinham certamente preparado essa versão. Eu precisava de outra ferramenta. Liguei para o Miguel Ribeiro, o meu advogado e velho amigo. Miguel, disse eu quando ele atendeu. Ativa o plano B. O rapaz mordeu o isco. O Miguel não perguntou o que tinha acontecido. Ele sabia o que aquela frase significava. Farei isso, respondeu ele secamente e desligou, mas apenas documentos não chegavam. Eu precisava de uma confissão, não de suposições, não de indícios, mas das palavras do Diogo, ditas pela sua própria voz. Ativei a gravação numa aplicação segura e marquei o número do meu filho. O telefone tocava. E eu olhava pela janela para o espaço vazio na sala de estar, onde ainda de manhã estava a nossa cômoda antiga, e pensava no dinheiro que deveria ter sido o seu último ato de bondade. Quando a Margarida estava no hospital, fraca, quase transparente, com as mãos finas sobre o cobertor, não me pedia nada para si. Falava das crianças que não tinham para onde ir, daqueles que descobrem demasiado cedo que os adultos podem ser indiferentes. Discutimos a casa de apoio a crianças Margarida Rocha durante 2 anos, encontramos um edifício antigo de um antigo clube nos arredores do porto. Acordamos a compra e a escritura deveria ser assinada no próximo mês. E agora, o seu próprio filho roubara esse dinheiro para pagar música, flores e a inveja alheia. Do outro lado da linha, ouvi finalmente um clique, e uma música alta invadiu o auscultador. Ouvi risos, o tilintar de copos, vozes de pessoas que já celebravam. Estou? Gritou o Diogo, claramente irritado com a chamada. Diogo, disse eu calmamente. Tenho carregadores em casa a levar os móveis. E a minha conta principal está a zeros. Onde estás? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, ouvi-o dizer a alguém ao seu lado. Segura-me no copo. Ao longe, ouvi a voz aguda da Beatriz. Ela perguntou quem o estava a incomodar. O meu pai, respondeu ele, e a música ficou mais baixa, como se o Diogo tivesse saído para um corredor. Pai, ouve com atenção, disse ele, já com outro tom, frio e professoral. Amanhã é o meu casamento. É o dia mais importante da minha vida. O dinheiro, já o levantei. A casa, vendia. Tu vendeste a minha casa? Perguntei, articulando cada palavra claramente para a gravação.
E levaste quase 1 milhão de euros que se destinavam à casa de apoio a crianças em nome da tua mãe. Isto não é um roubo, pai, disse o Diogo, cansado, como se estivesse a explicar algo simples a alguém incapaz de compreender. Estás velho. Depois do AVC ficaste pior a raciocinar. Todos nós vemos isso. A Beatriz também vê. Não precisas de uma casa tão grande sozinho e não precisas de tanto dinheiro na conta. Nós apenas vamos usá-lo de forma sensata. Estamos a construir o nosso futuro. O vosso futuro, repeti, com o dinheiro que a tua mãe pediu para dar a crianças sem família. Oh, para com isso, bufou o Diogo. A mãe já não está cá. Nenhuma casa de apoio a vai trazer de volta. Tu vives no passado, e nós temos uma vida real. Temos um estatuto, contactos, pessoas perante as quais não podemos parecer pobres. De qualquer forma, ias deitar esse dinheiro fora com filhos dos outros. Considera isto uma herança antecipada. Apenas te poupei o trabalho. Eu estava no jardim. O sol já subia. Mas dentro de mim tudo se tornara gelo. A traição era tão completa que deixou de ser dor e transformou-se numa tarefa. E onde é que eu vou viver, Diogo? Perguntei, continuando a representar o velho fraco e confuso. Isso já não é problema meu, pai. Inscreve-te num lar de idosos. O que os carregadores venderem das tuas velharias deve chegar para os primeiros meses. Lá, tomarão conta de ti. Será mais seguro para ti. Boa sorte. A chamada caiu. Baixei lentamente o telemóvel. A última palavra do meu filho, dirigida ao homem que lhe deu a vida, foi aquele boa sorte seco e vazio. Olhei para a aplicação. A gravação estava guardada. Quase 2 minutos de voz, de presunção, de confissão, de pressão sobre uma pessoa idosa e uma indicação direta de que fora ele quem levara o dinheiro e a casa. Quando voltei para dentro, os carregadores já tinham terminado a sala de estar e subiam as escadas. Iam para o quarto, onde ainda estavam as coisas da Margarida, a sua caixa de joias, os seus vestidos, os últimos vestígios da mulher com quem partilhei a vida. Qualquer outra pessoa os teria impedido. Teria chamado a polícia. Agarrado-se ao umbral da porta, apenas para não deixar que levassem as memórias. Mas se eu fizesse isso agora, o Diogo safar-se-ia com uma discussão familiar e explicações vagas sobre cuidados. A Beatriz encontraria um advogado, arrastariam o processo, o dinheiro desapareceria, a casa seria revendida, e a verdade afogar-se-ia empapelada. Dei meia volta e fui para o carro. Debaixo da grande árvore estava o meu sedã azul escuro. Entrei, fechei a porta, e o som da casa a ser pilhada ficou do lado de fora. Do porta-luvas, tirei um portátil preto, de aspecto antigo, mas configurado de uma forma que o Diogo nem sequer podia imaginar. Ele ria-se muitas vezes de mim. Dizia que eu era um velho com tecnologia ultrapassada, que mal sabia enviar um e-mail, enquanto ele se gabava do seu novo telemóvel e das aplicações caras. Ele não compreendia que os sistemas bancários que usava tinham evoluído a partir dos protocolos de segurança com que eu trabalhara no final dos anos 90. Liguei o portátil, entrei no ambiente seguro, liguei-me através de um ponto de acesso móvel separado e abri os registros de operações bancárias. A aplicação normal mostrava apenas um 0, mas eu precisava dos rastros. A hora, o percurso, os documentos, as assinaturas. No ecrã, apareceram linhas de operações. Encontrei rapidamente a transferência, realizada na manhã anterior. O valor coincidia, 970 mil euros. O dinheiro não fora diretamente para a conta do Diogo. Ele usara uma plataforma financeira intermediária para o encaminhar para uma nova conta poupança. Abri o anexo que validava a operação e vi imediatamente o documento. Uma procuração médica e financeira. O meu estômago contraiu-se. Eu reconheci aquele papel. Há um ano, após um AVC ligeiro, eu tinha de facto assinado uma procuração temporária para que o Diogo pudesse tratar de assuntos enquanto eu estava no hospital. Mas essa procuração tinha expirado há muito tempo e eu anulei-a oficialmente após ter alta. Na cópia digitalizada, a data tinha sido alterada de forma grosseira e descarada. O Diogo não se limitara a roubar o dinheiro, ele falsificara um documento, aproveitando-se da minha doença, e apresentara ao banco a procuração antiga como se estivesse em vigor. Isto já não era um desgosto familiar nem uma disputa por herança, mas sim fraude, falsificação de documentos e apropriação indevida de bens alheios.
Guardei todos os ficheiros numa pasta encriptada, fiz uma cópia na nuvem e enviei o arquivo para o servidor seguro do Miguel. Agora, as provas não podiam ser destruídas. Fechei o portátil, guardei-o e olhei pela janela. Os carregadores já fechavam a traseira da carrinha. Tinham levado tudo o que era de valor. A casa que eu e a Margarida tínhamos construído como um lugar para a família era agora uma casca vazia, mas eu já não sentia o peso da perda. Restava apenas a determinação. Liguei o motor, ajustei o espelho e olhei uma última vez para a casa. O Diogo e a Beatriz estavam agora a organizar um jantar pré-casamento na quinta alugada, a beber champanhe caro e a sorrir para as pessoas, sem saberem que a sua nova vida já começara a desmoronar-se. Saí da propriedade em silêncio. A caça tinha começado. Conduzi até um parque de estacionamento de vários pisos no centro do porto e deixei lá o meu sedã. Não queria aproximar-me da quinta com um carro conhecido, para que o Diogo ou a Beatriz não me vissem antes do tempo e tivessem oportunidade de se prepararem. Pedi um táxi através da aplicação. O motorista era um homem silencioso, mantinha o rádio baixo, e era exatamente disso que eu precisava. Durante a viagem, não ensaiei palavras nem inventei acusações grandiosas. Apenas compus o meu rosto com a expressão certa. No jantar pré-casamento, eles precisavam de ver não um ex-auditor financeiro, mas um velho confuso que podia ser derrubado com um simples empurrão. Demoramos cerca de 40 minutos a chegar à quinta junto ao Douro. A noite já caía sobre a cidade. A estrada seguia ao longo da água escura, e à nossa frente, por trás de um muro alto e portões de ferro forjado, brilhava a mansão alugada. Vidro, pedra, luz, carros caros à entrada e seguranças a quem não importava quem eu era, desde que o meu nome estivesse na lista de convidados. O motorista disse o meu apelido, o segurança acenou e abriu os portões. Aparentemente, os convidados ainda estavam a chegar e a verificação era rápida, sem muitas perguntas. O táxi subiu lentamente pela longa alameda, ladeada por árvores decorativas exóticas em vasos enormes. Ao longo da entrada, estavam estacionados carros de luxo reluzentes, alugados ou comprados a crédito, mas dispostos como se ali se reunisse a verdadeira elite. Paguei, saí e ajeitei o meu casaco claro e simples. Eu não estava vestido para um jantar formal. Usava a mesma roupa com que, de manhã, me preparava para pagar as contas e beber café na cozinha. E era exatamente assim que eu precisava de parecer. As largas portas da quinta estavam abertas. De dentro, emanava uma brisa fresca, música e o cheiro de comida cara. Subi os degraus e entrei. No grande hall, tudo era ostensivamente branco. O chão de mármore, os sofás macios, os vasos altos com flores, os quadros enormes nas paredes, como se os anfitriões quisessem provar que tinham dinheiro, mesmo que esse dinheiro tivesse aparecido apenas no dia anterior. Empregados de uniforme preto deslizavam entre os convidados com bandejas onde pousavam copos de champanhe e canapés minúsculos que custavam mais do que um almoço normal. As pessoas à volta usavam fatos caros e vestidos de noite. Riam alto, falavam de projetos, contactos, filmagens, investimentos, de quem conhecia quem e onde tinham passado as férias. Fiquei à entrada a observar aquela festa, consciente de que cada copo, cada flor, cada hora de aluguer daquela quinta era paga com o dinheiro da minha falecida mulher. Notei a Beatriz quase de imediato. Ela estava junto a uma cascata decorativa no centro da sala, com um vestido de seda pérola que custaria o salário de uma pessoa comum, e ria tão alto que o fotógrafo certamente apanharia o ângulo certo. Segurava um copo com os dedos finos, virava o rosto para a luz, atenta aos olhares que recebia. Depois, o seu olhar percorreu a sala e parou em mim. O sorriso desapareceu do seu rosto instantaneamente. Ela piscou os olhos, como se não acreditasse que o velho a quem, de manhã, tinham tirado a casa e o dinheiro, estava no meio da sua noite impecável. Em seguida, olhou rapidamente à volta. Verificou se alguém tinha notado a minha presença e, certificando-se de que os convidados estavam entretidos, entregou o copo a um empregado e veio na minha direção. Os seus saltos batiam secamente no mármore. Eu permaneci no mesmo lugar. Curvei ligeiramente as costas. Deixei os ombros cair, dei ao meu rosto uma expressão perdida. Que ela visse fraqueza, que sentisse poder. As pessoas revelam-se mais facilmente quando acreditam que têm à sua frente alguém já derrotado. A Beatriz aproximou-se,
e parou de modo a tapar-me da vista da sala. O que é que está aqui a fazer? Sibilou ela em voz baixa. Mas havia tanta raiva na sua voz que as palavras zumbiam. Não foi convidado para este jantar, Vítor Antônio. Olhei à volta, como se não percebesse bem onde estava. Preciso de falar com o meu filho, disse eu, deixando a voz tremer. Cheguei à casa e havia pessoas a levar as minhas coisas. A Beatriz agarrou-me bruscamente no braço. As suas unhas cravaram-se dolorosamente no meu pulso. Fale mais baixo. Seu velho idiota, disse ela, entre dentes. Percebe ao menos a sua aparência? Parece que veio da rua. Tenho aqui convidados de negócios, bloggers. Pessoas de quem depende a reputação do Diogo e a minha reputação, e o senhor aparece com esse casaco miserável e estraga a imagem toda. Tentei libertar o braço com cuidado, mas ela apertou com mais força. A sua imagem não me interessa, Beatriz, disse eu, no mesmo tom fraco. Interessa-me a minha casa. Interessa-me o dinheiro que o Diogo levantou da conta. Hoje, não tenho onde dormir. Ela soltou uma gargalhada curta, sem um pingo de compaixão. É exatamente por isso que o Diogo assumiu o controle das suas finanças. O senhor já não está em condições de raciocinar com clareza. Nem sequer se consegue vestir decentemente para um evento normal e ainda quer gerir milhões. Estamos a fazer-lhe um favor. Agora, dê meia volta. Saia por aquela porta e chame um táxi. Se fizer uma cena e envergonhar o meu futuro marido à frente de pessoas importantes, eu pessoalmente tratarei de o mandar para um lar onde cuidam de pessoas como o senhor, 24 horas por dia. Ela inclinou-se para mais perto, para que só eu a ouvisse. O senhor já não tem poder, velho. Está sem dinheiro, sem casa e sem influência. É uma mancha nesta noite. Vá. Se embora antes que eu chame os seguranças e o retirem daqui à força, nesse momento, uma mão pousou no meu ombro. Não me virei logo, porque já sabia quem era. O Diogo cheirava a perfume caro e a álcool forte. A Beatriz tem razão, pai, disse ele, contido, mas a sua voz tremia de irritação. Não devias ter vindo. Já que vieste, vamos conversar noutro lado. Ele não esperou por uma resposta. Apertou-me o ombro com força e levou-me por um longo corredor, para longe da música, dos risos e dos convidados. Deixei que ele me arrastasse, arrastando um pouco os pés, como alguém que não consegue resistir. Entramos num escritório com painéis de madeira escura, estantes pesadas e uma mesa maciça, onde, aparentemente, os donos da quinta recebiam pessoas importantes. O Diogo fechou a porta, e o barulho da festa tornou-se imediatamente abafado, como se o tivessem coberto com um tapete grosso. Ele foi até a mesa, apoiou-se na borda e cruzou os braços sobre o peito. O seu olhar não era o de um filho. Ele olhava para mim como um problema desagradável que precisava de ser resolvido rapidamente, antes que estragasse a noite. Fiquei junto à porta, baixei a cabeça e deixei as mãos tremerem ligeiramente. O que é isto, Diogo? Perguntei. Por que é que estranhos estão a levar as coisas da tua mãe? Por que é que a minha conta está a zeros? Ele suspirou alto e esfregou a cana do nariz, como se eu lhe estivesse a causar uma dor de cabeça. Pai, já tínhamos falado sobre isto. A mentira soou suave, preparada de antemão. Falado sobre o quê? Insisti. Eu não concordei em vender a casa. Não concordei em te dar o dinheiro que eu e a tua mãe juntamos para a casa de apoio a crianças. O Diogo tirou do bolso interior do casaco uma folha de papel grosso dobrada e atirou-a para cima da mesa. Tive de intervir, disse-elle, já mais suave, quase com compaixão. Tu não estás bem. Depois do AVC, isso é visível para todos. Esqueces-te das coisas, confundes-te, tomas decisões estranhas. Deixar-te sozinho numa casa grande com tanto dinheiro seria irresponsável. Sou teu filho, tenho o dever de te proteger. Aproximei-me lentamente da mesa, peguei no papel e desdobrei-o. Tinha à minha frente uma cópia daquela mesma procuração que já vira no ecrã do portátil. Nas mãos, parecia ainda mais suja. Não por estar mal impressa, mas porque continha toda a essência da traição. O meu filho usara a minha doença como uma chave para a minha casa e para o dinheiro da sua mãe. Lembrei-me daquela semana após o AVC. Acordei num quarto de hospital. O lado esquerdo do meu corpo estava quase estranho. A fala era difícil, e a enfermeira perguntou a quem devia ligar. Eu disse o nome do Diogo. Ligaram-lhe várias vezes, mas ele não atendeu. Mais tarde, soube por quê. Ele e a Beatriz estavam de férias na praia
a publicar fotografias, a sorrir ao sol, enquanto eu reaprendia a andar e a falar. Recuperei sozinho. Fiz os exercícios sozinho. Recuperei a minha voz e a minha força sozinho. E agora, ele estava à minha frente, com um fato caro, comprado com o meu dinheiro, e chamava a minha fraqueza temporária uma prova da minha incapacidade. Está tudo legal, pai, disse o Diogo, observando o meu rosto. Foste tu que assinaste a procuração. Os médicos confirmaram que precisavas de supervisão. Transferi o dinheiro para uma conta segura, que eu administro. A casa era demasiado pesada para ti. Vendia para garantir os teus cuidados. Já não precisas de pensar em contas, reparações e outras coisas. Tirei-te esse fardo. Devias estar agradecido. Agradecido. Repeti em voz baixa. Deixei uma lágrima escorrer pela minha bochecha. Não de tristeza, mas de repulsa. Mas o Diogo interpretou de outra forma. Ele pensou que eu tinha quebrado. Sim, pai. Agradecido, disse ele, aproximando-se. Deu-me uma palmada no ombro, como se estivesse a consolar uma criança. Agora vai para um hotel. Vou pedir à minha assistente para te reservar um quarto para o fim de semana. Depois do casamento, escolheremos um bom lar, um lugar tranquilo, onde te sentirás bem. Vais te habituar. Encontrarás pessoas da tua idade. Olhei para a data na procuração. Estava alterada de forma grosseira, visível, quase desafiadora. O Diogo estava tão seguro de si que me entregara pessoalmente a prova da falsificação. Dobrei o documento e guardei-o no bolso interior. O Diogo sorriu. Ele pensou que tinha vencido. Pensou que acabara de apagar a minha vida anterior sem receber um único golpe em troca. Acenei com a cabeça, virei-me para a porta e já estava a agarrar no puxador quando a porta se abriu bruscamente para dentro. No umbral, estava a Beatriz. Pela sua expressão, estivera a ouvir a porta, à espera do momento certo para entrar. Olhou primeiro para o Diogo. Ele acenou-lhe subtilmente, a indicar que estava tudo resolvido comigo. Então, um sorriso lento e cruel apareceu no seu rosto. Ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, como se quisesse prender-me entre eles. Achava mesmo que podia vir aqui e exigir alguma coisa? Disse ela com escárnio. Achava mesmo que ainda tinha um lugar nesta família? Ela tirou da sua pequena mala uma nota nova de 50 euros, segurou-a entre dois dedos e aproximou-a do meu rosto como uma esmola. Depois, deu um passo em frente e, com um movimento brusco, enfiou a nota no bolso do peito do meu casaco. Bateu 2 vezes no bolso como se estivesse a recompensar um cão vadio. Apanhe um táxi para um hotel barato, velho, sussurrou ela. Compre um jantar quente e vá dormir. E nem pense em aparecer amanhã no local da cerimônia. Não é preciso lá. Não me estrague as fotografias. Baixei o olhar para a ponta da nota que saía do bolso. Depois levantei lentamente os olhos. O meu lábio inferior tremeu ligeiramente. Os meus ombros caíram ainda mais. Coloquei a mão sobre o bolso, como se aqueles 50 euros fossem a última ajuda que poderia receber. Obrigado, disse eu, com a voz surda. Baixei a cabeça, sem a olhar nos olhos. Passei por ela e saí do escritório. No corredor, a música ouvia-se novamente. Na sala, os convidados riam, os empregados serviam bebidas, os fotógrafos captavam rostos bonitos, e ninguém prestou atenção ao velho que caminhava lentamente para a saída. Estavam todos demasiado ocupados a celebrar um casamento construído sobre mentiras. Saí para a noite fresca e desci a longa alameda em direção aos portões, onde o carro que eu chamara já esperava. A cada passo, o meu andar mudava. O velho curvado e indefeso ficava para trás, ali, sob as janelas brilhantes da quinta. A caminho dos portões ia o homem que eu fora toda a minha vida. Um especialista calmo, atento e muito paciente em crimes alheios. Tirei do bolso a nota de 50 euros e olhei para ela sob a luz de um candeeiro. A Beatriz pensava que comprara a minha dignidade com um pedaço de papel. Na verdade, ela apenas me deixara mais uma prova da sua autoconfiança. Dobrei a nota cuidadosamente e guardei-a na carteira. Os meus dedos tocaram na procuração que o Diogo me entregara no escritório. Agora, a armadilha estava quase completa. Se ele se tivesse limitado a roubar dinheiro de um cofre, teria sido um crime familiar grave. Mas ele foi mais longe. Usou uma procuração falsificada. Desviou quase 1 milhão de euros. Vendeu a casa através de um negócio duvidoso e deixou rastros que já não podiam ser apagados. O Diogo e a Beatriz pensavam que estavam a jogar um jogo de poder familiar.
Pensavam que tinham à sua frente um velho que podia ser assustado com um lar de idosos e humilhação. Não compreendiam que tinham acionado um mecanismo que já não conseguiriam parar. Esperei pelo carro, sentei-me no banco de trás e dei uma morada no centro da cidade. A noite do porto passava pela janela em ruas tranquilas, luzes esparsas e a água escura ao longe. Já não pensava no sorriso da Beatriz, na mão do Diogo no meu ombro, na nota no meu bolso. Tudo isso já se tornara material para o processo. O carro parou junto a um edifício de escritórios de vidro, onde, no último andar, se situava o escritório do Miguel Ribeiro. Já passava das 11h30 da noite. No hall, estava apenas um segurança. Ele levantou os olhos do livro e acenou-me em silêncio. Subi no elevador. Na recepção, estava escuro. Apenas uma luz acesa no gabinete do fundo. O Miguel estava sentado à sua secretária maciça, sem casaco, com a gravata desapertada e as mangas arregaçadas. À sua frente, havia uma pilha grossa de documentos impressos. Tudo o que eu lhe enviara do servidor seguro. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Tens um ar, Antônio, como se te tivessem batido o dia todo. Sentei-me na poltrona e expirei. Mas a cabeça está lúcida. Viste os ficheiros? O Miguel acenou e bateu com uma caneta na pilha de papéis. Está aqui tudo. A transferência, os números das contas, as horas das operações, a procuração falsificada, as datas alteradas. O Diogo deixou um rastro digital enorme. Já preparei a queixa, o pedido de bloqueio das contas e o material para entregar ao Departamento de Crimes Econômicos. Se agirmos imediatamente, de manhã podemos começar a congelar o dinheiro. Ele tirou os óculos e ficou em silêncio por um segundo. No seu rosto, apareceu não cansaço, mas um peso humano. Antônio, conheço-te há mais de 20 anos. Vi-te desmantelar casos de pessoas que roubaram milhões e se achavam mais espertas que todos. Mas isto é diferente. É o Diogo. Eu vi-o em criança, sentei-me à vossa mesa, conheci a Margarida. Por isso, pergunto não como advogado, mas como amigo. Tens a certeza de que queres ir até ao fim? Fiquei em silêncio. No escritório o relógio fazia tic-tac. Sobre a mesa estava uma caneta, ao lado da última página da queixa. Por um instante, diante dos meus olhos, não surgiu o Diogo adulto com um fato caro, mas um miúdo com os joelhos esfolados, que um dia ria no pátio e corria para mim com a sua bicicleta. Mas esse miúdo já não existia. À minha frente, estava um homem que roubara o dinheiro da sua mãe, vendera a casa do seu pai, falsificara documentos e depois me mandara para um lar de idosos, desejando-me boa sorte. O parentesco, Miguel, não dá o direito de destruir quem te criou, disse eu em voz baixa. Ensinei-o a distinguir o bem do mal. Paguei-lhe os estudos, dei-lhe oportunidades. Ele fez uma escolha. Decidiu que o meu AVC não era a doença de um pai, mas uma brecha conveniente. Ele roubou o dinheiro que a Margarida queria dar a crianças. Se eu recuar agora, não estarei a salvar o meu filho. Estarei apenas a provar-lhe que a vilania não tem consequências. Peguei na caneta, a minha mão não tremia. Assinei as últimas páginas e empurrei os documentos na direção do Miguel. Avança. O Miguel olhou para a assinatura, suspirou pesadamente, abriu o portátil e começou a enviar os materiais através de um canal seguro. A partir daquele momento, o caso deixou de ser uma zanga familiar. O mecanismo da justiça fora acionado. Dormi apenas algumas horas no velho sofá de couro do escritório do Miguel. O sono foi leve, pesado, sem descanso, mas foi o suficiente. Quando a luz da manhã começou a entrar pelas janelas altas, eu já estava sentado, com os cotovelos apoiados nos joelhos, a ouvir o zumbido constante do equipamento de escritório. Era sábado, o dia do casamento do meu filho. Em algum lugar, nos arredores, já estavam a arranjar as flores, a pôr as mesas, a ajustar as capas das cadeiras, a testar o som e a luz, para que a Beatriz tivesse aquelas fotografias perfeitas pelas quais estava disposta a apagar a vida de outra pessoa. E no escritório silencioso do Miguel, não havia música nem risos, apenas café frio, documentos e trabalho. O Miguel entrou no gabinete com 2 canecas de chá preto forte e uma pasta nova. Tinha um ar exausto, mas os seus olhos permaneciam atentos. Os materiais foram aceites durante a noite, disse ele, pousando uma caneca à minha frente. A investigação preliminar foi aberta. O dinheiro nas contas será bloqueado assim que o movimento entre os bancos for confirmado. Mas enquanto eles tratam da transferência, eu investiguei a segunda parte do esquema.
Ele pousou a pasta na mesa. A casa, disse eu. O Miguel acenou. Sim, disseste que o Diogo garantiu que a vendeu para o teu futuro sustento num lar. Pensei que ele, pelo menos, teria anunciado o imóvel através de um agente imobiliário conhecido, mas não. A transação já foi registrada eletronicamente. Ontem à noite. Abri a pasta e vi um extrato da transferência de propriedade. Por alguns segundos, fiquei a olhar para os números. A casa que eu e a Margarida construímos ao longo da vida valia, no mercado, pelo menos 800 mil euros. O terreno, a zona, o estado, a proximidade do Douro, o silêncio, o jardim, tudo isso tornava o preço compreensível, mesmo sem uma avaliação. E nos documentos constava um valor metade inferior, 400 mil euros. Ele vendeu a casa por metade do preço, disse eu. Exatamente, respondeu o Miguel, porque ele não precisava de um preço justo, mas sim de dinheiro rápido. Olha para as condições. Desviei o olhar para baixo. Nenhuma verificação normal. Nenhuma espera por crédito habitação. Nenhuns prazos padrão. Nenhuma inspeção detalhada. Apenas uma transação urgente e pagamento integral. Ele precisava de liquidez imediata, disse eu. Não de uma venda, mas de uma liquidação. O Miguel sentou-se à minha frente. Também acho. O casamento não é a única razão. É uma fachada. O Diogo levanta quase 1 milhão da conta. Vende a casa por mais 400 mil, mesmo com uma perda enorme, e junta uma grande quantia em 2 dias. Isso não parece ser de alguém que planeia continuar a viver tranquilamente no Porto. Fechei os olhos por um segundo e juntei as peças. Ele vai-se embora. Muito provavelmente, disse o Miguel. Ou convenceram-no de que devia partir sob o pretexto de uma viagem de lua de mel. Enquanto todos pensam que os recém-casados estão de férias, o dinheiro desaparece, a casa é revendida, e tu ficas a correr pelas instituições a provar que alguma vez foste o proprietário. Abri os olhos. Quem é o comprador? O Miguel virou a página. Na secção do novo proprietário, não constava o nome de uma pessoa nem de uma empresa imobiliária normal. Estava indicado Recursos Apex, LDA, o nome era tão vazio e polido que inspirava desconfiança imediata. Quando foi registrada? Perguntei. Há 3 dias, respondeu o Miguel. Sede social. Uma caixa postal num pequeno centro de escritórios nos arredores. Sem atividade, sem funcionários, sem historial. Capital social mínimo. O fundador está oculto através de um representante nominal. A empresa foi criada apenas para esta transação. Passei lentamente o dedo pela linha. O Diogo era ganancioso, presunçoso e tolo, mas não tão astuto para montar um esquema destes em 3 dias, com uma empresa de fachada, registro urgente e pagamento rápido. Alguém o estava a ajudar, ou melhor, alguém o estava a usar. Preciso do verdadeiro comprador, disse eu. O Miguel afastou a sua cadeira e virou o monitor na minha direção. Abriu acesso à base de dados de trabalho. Os registros normais não darão nada, mas os vestígios do registro devem existir. Alguém pagou por esta empresa, alguém submeteu os documentos, algures ficou um pagamento. Sentei-me ao seu computador. O sistema não era para um utilizador comum, permitia cruzar registros públicos, pagamentos de registro, moradas, números de telefone, cartões associados, transações anteriores e coincidências digitais. Programas como este não fazem milagres. Apenas fazem o que as pessoas geralmente têm preguiça de fazer manualmente. Juntam pequenos vestígios numa única linha. Inseri os dados de registro da Recursos Apex, LDA, verifiquei o pagamento pela criação da empresa, cruzei o número do cartão e o telefone de contato. Minutos depois, um nome apareceu no ecrã. Gonçalo. Não era um grande investidor, nem um comprador experiente de imóveis, nem um jogador sério. Apenas Gonçalo, um homem na casa dos 30 anos. Residência no Porto. Algumas multas administrativas menores, uma antiga disputa por um arrendamento e nenhum historial de negócios notável. Quem é este Gonçalo? Perguntou o Miguel. Vamos descobrir. Abri os seus perfis públicos nas redes sociais. O Gonçalo, aparentemente, não via necessidade de os tornar privados. O seu perfil era uma montra de vaidade. Fotografias em ginásios, a posar junto a carros caros de outras pessoas, vídeos curtos de treinos, legendas sobre sucesso, força, disciplina e uma vida bonita.
Ele autodenominava-se personal trainer e empreendedor. Continuei a percorrer o perfil, já a saber o que procurava. Passados alguns minutos, encontrei fotografias de um ginásio de luxo no centro da cidade. Nelas, estava a Beatriz. Primeiro, imagens normais de treinos. Depois um vídeo onde o Gonçalo estava demasiado perto, a corrigir a sua postura, a demorar as mãos na sua cintura mais tempo do que um treinador precisaria. Depois, havia fotografias ao espelho, onde estavam lado a lado, encostados um ao outro de uma forma que um cliente e um instrutor não estariam. Nas legendas, também não tentavam esconder nada. Ela chamava-lhe a sua motivação diária. Ele chamava-lhe a sua cliente preferida. Corações, piadas, insinuações, locais marcados, as mesmas noites. Não havia nada de profissional ali. O Gonçalo era amante da Beatriz. Recostei-me na cadeira. Agora, o esquema ficara muito mais claro. O Diogo pensava que tinha engendrado um plano astuto. Pegar no dinheiro do pai, vender a casa, ter um casamento de luxo e partir com a sua bela mulher para uma nova vida. Na realidade, ele era um peão conveniente. A Beatriz incentivou-o a vender. O Gonçalo criou a empresa de fachada antecipadamente, comprou a casa por metade do preço, e depois planeavam ficar com tudo, o dinheiro e o imóvel. O Diogo ficaria com a procuração falsificada, a transferência ilegal, o dinheiro roubado e um processo criminal. A Beatriz e o Gonçalo com a casa e o dinheiro. O Miguel estava atrás de mim, a olhar para o ecrã. Então, já não se trata apenas do Diogo, disse ele em voz baixa. Não, respondi. São os três. Só que cada um traiu o outro à sua maneira. Fechei as páginas com as fotografias e voltei aos documentos. As minhas mãos tremiam ligeiramente, mas não de fraqueza. Eu pensava na casa. Quando eu e a Margarida compramos aquele terreno, não tínhamos dinheiro para uma grande equipa de construção. Eu próprio carreguei tábuas, ajudei a despejar as fundações, lixei o chão à noite, quando mal sentia as mãos depois do trabalho. A Margarida trazia-me chá num termo e ria-se, dizendo que um dia estaríamos sentados na varanda a recordar como construímos as paredes, sem experiência nem margem para erro. Foi nesta casa que o Diogo cresceu. Foi nesta sala que montávamos a árvore de Natal todos os anos. Foi naquele quarto que segurei a mão da Margarida quando ela partiu. Não era apenas um imóvel. E agora, o meu filho entregara-o ao amante da sua noiva porque queria parecer rico. Isso não muda nada, disse eu, finalmente. O Miguel olhou para mim com atenção. Muda. Agora é preciso provar a conspiração. Provaremos, respondi. Eles são demasiado autoconfiantes para serem cautelosos. Tirei o meu portátil da mala. O que vais fazer? Verificar a casa. O Miguel franziu o sobrolho. Antônio, se queres ir lá, é uma má ideia. Não vou. Tenho outra forma. Liguei-me ao armazenamento seguro. Quando a Margarida adoeceu, instalei um sistema de vigilância sério em casa. Não para espiar pessoas, mas para ver a tempo se ela se sentisse mal, se caísse, se precisasse de ajuda durante a noite, e eu estivesse noutro quarto. O Diogo sabia das câmaras, e queixava-se constantemente de que era uma violação da privacidade quando nos visitava. Mas ele não sabia como tudo estava montado. Ele pensava que, se desligasse a câmara da tomada, a gravação desapareceria. Para ele, qualquer tecnologia dividia-se em ligada e desligada. Ele não compreendia que as câmaras visíveis eram apenas a parte externa do sistema e que a gravação real era feita através de uma fonte de alimentação de reserva e ia diretamente para uma nuvem segura. No ecrã, abriu-se a grelha das câmaras. A transmissão ao vivo estava morta. Isso significava que o Diogo tinha, de facto, percorrido a casa e desligado tudo o que viu. Mudei para o arquivo. Precisava de perceber o que acontecera antes da chegada dos carregadores. Comecei a retroceder a gravação. Ontem, o Diogo andava pelos quartos com papéis, a mostrar algo aos trabalhadores, apressado, irritado. Anteontem, a casa estava quase vazia. Depois, cheguei à noite de terça-feira. Há 3 dias. Na janela do arquivo, uma imagem da sala de estar. A câmera apontava diretamente para o armário e parte do sofá. Carreguei em reproduzir. Na gravação, eram 10 da noite. A porta de entrada abriu-se e entraram 2 pessoas. A Beatriz e o Gonçalo. Estavam com roupa de ginásio e agiam com demasiada vontade para quem entra em casa alheia.
A Beatriz atirou a mala para o sofá da Margarida, foi para o meio da sala e olhou à volta, satisfeita. Bem, agora vai dar certo de certeza, disse ela. O Gonçalo nem sequer olhou para ela. Foi direto ao armário das bebidas, abriu a porta e tirou uma garrafa de vinho do Porto que a Margarida me oferecera no meu 60º aniversário. Eu guardara-a durante anos, planeava abri-la num dia especial, mas ele serviu-se a si e a Beatriz com a naturalidade de quem estava em sua casa. Fizeram um brinde. Ao negócio mais fácil da minha vida, disse o Gonçalo. A Beatriz riu-se. Nem acredito que o Diogo engoliu tudo. Tinha tanto medo de parecer pobre perante os meus amigos que quase te implorou para ficares com a casa. Ele acha mesmo que é um gênio financeiro. O Gonçalo sentou-se na minha poltrona, pôs os pés em cima da mesa de centro e deixou marcas de sujidade na superfície polida. O Diogo é um idiota, disse ele. Vender a casa por metade do preço e pensar que o estão a ajudar, é preciso ter jeito. Depois do casamento, todos os documentos estarão prontos. O dinheiro desaparece. E ele fica sozinho com a sua procuração falsificada. A Beatriz aproximou-se dele, sentou-se no braço da poltrona e abraçou-o pelo pescoço. Que bom que já não vou ter de fingir que amo aquele homem patético, disse ela. Ficamos com o dinheiro do seguro, com o dinheiro da casa, apanhamos o primeiro voo e nunca mais voltamos. O Miguel estava em silêncio ao meu lado. Pelo canto do olho, vi como o seu rosto mudara. Ele trabalhara com criminosos durante muitos anos. Mas uma coisa é ler um esquema no papel. Outra é ver pessoas sentadas na casa de uma mulher falecida, a beber o seu presente e a discutir calmamente como iriam destruir a sua família. Parei a gravação na imagem em que a Beatriz e o Gonçalo sorriam um para o outro. A nuvem não mente, Miguel, disse eu. Agora, não tínhamos apenas documentos. Tínhamos vozes, rostos, hora, local e uma confissão. Carreguei novamente na barra de espaços, e a gravação das câmaras continuou. No ecrã, a Beatriz afastou-se do Gonçalo e passou a mão pela mesa de jantar, deixando um rasto baço na superfície polida. Olhou para ele com um sorriso satisfeito. O melhor deste plano é que estamos praticamente limpos, disse ela. O Diogo levou os relatórios médicos do pai a um notário duvidoso. O Diogo assinou a procuração falsificada. O Diogo foi ao banco e fez a transferência. O meu nome não está em nenhum documento. Se houver uma investigação, todos olharão para o filho que, de repente, ficou com muito dinheiro antes do casamento. Ele é o bode expiatório perfeito. O Gonçalo riu-se e deu mais um gole do meu copo. E o meu nome está protegido pela empresa, disse ele. A Recursos Apex irá transferir a propriedade da casa na segunda-feira de manhã. Os 400.000 euros serão movimentados através de outras contas, enquanto o velho ainda nem percebeu que as fechaduras foram trocadas. Depois, levantamos o dinheiro do seguro que o Diogo depositou na conta conjunta. Sacamos tudo depois do banquete e voamos à noite. No domingo, o teu noivo acordará sem mulher, sem dinheiro e com um processo crime em mãos. A Beatriz riu-se. Que se lixe. Não me importo. O importante é que o velho desapareça depressa. Parei a gravação. O escritório ficou em silêncio. O Miguel estava ao meu lado, a olhar para o ecrã como se, mesmo depois de todos os anos no Ministério Público e na prática jurídica, lhe fosse difícil aceitar o que vira. Naquelas palavras não havia acaso, nem fraqueza, nem discussão. Era um conluio direto. Estavam sentados na minha casa, a beber o que a Margarida me oferecera, a sujar os nossos móveis e a discutir calmamente como deixariam o meu filho como o culpado, e a mim sem dinheiro e sem teto. Não revi a gravação uma segunda vez. Já estava lá tudo. Os rostos, as vozes, a hora, o local, o propósito da transação, a intenção de fugir e a confissão de que o Diogo fora escolhido como o bode expiatório conveniente. Agora não temos apenas documentos, disse o Miguel. Agora temos a constituição de um grupo, o que significa que temos de formalizar tudo corretamente, respondi. Transferimos a gravação para um dispositivo seguro. Fizemos cópias. Guardamos os ficheiros originais do servidor separadamente para que ficasse claro que o vídeo não fora alterado. O Miguel preparou uma lista, anexou os dados das câmaras, os registros de carregamento e a confirmação da hora da gravação. Enquanto ele tratava da papelada, abri novamente os dados da Recursos Apex. Uma questão não me saía da cabeça.
De onde é que o Gonçalo arranjou 400 mil euros para a compra urgente da casa? Ele não tinha um negócio com esse volume de negócios. Não tinha imóveis que pudesse hipotecar. Não tinha um historial de crédito decente. Era um treinador que tirava muitas fotografias junto a carros de outras pessoas e escrevia sobre sucesso nas redes sociais. Pessoas assim gostam de aparentar riqueza, mas raramente têm dinheiro a sério. Comecei a verificar o pagamento de entrada com que a Recursos Apex pagara a casa. A princípio, parecia uma transferência normal de uma empresa, mas depois o rasto levava a vários empréstimos de curto prazo, contraídos quase no mesmo dia. O último contrato fora celebrado com uma empresa chamada Capital Prateado. O nome era cuidado, quase sólido, mas por dentro tudo cheirava a outra coisa. O Miguel aproximou-se, olhou para o ecrã e o seu rosto escureceu. Conheço essa firma, disse ele. Formalmente, microfinanciamento e empréstimos privados com garantia, mas na prática, são pessoas com quem é melhor não nos metermos. Dão o dinheiro rapidamente, mas depois exigem-no de volta de tal forma que o devedor se arrepende de cada folha que assinou. Abri o contrato. O Gonçalo recebera 400 mil euros a curto prazo e com juros enormes. A garantia era a futura revenda da casa. Ele prometera transferir rapidamente a propriedade, devolver o empréstimo com lucro e ficar com a diferença. Agora tudo fazia sentido. O Gonçalo sabia que a minha casa valia cerca de 800 mil euros. O Diogo, em pânico e ganância, concordara em vender, lá por 400 mil, apenas para obter o dinheiro rapidamente e parecer um vencedor perante a Beatriz. O Gonçalo contraíra um empréstimo perigoso, comprara a casa através da Recursos Apex e esperava revender, lá em poucos dias pelo preço real. Ele queria lucrar com a casa, juntar a esse valor o dinheiro da conta do Diogo e desaparecer com a Beatriz sob o pretexto de uma viagem de lua de mel. Se a transação for bloqueada, o Gonçalo não conseguirá devolver o dinheiro, disse o Miguel. E a transação será bloqueada? Respondi. O Miguel olhou para mim com dureza. Antônio, isto já não é apenas uma fraude familiar. Entraram em cena pessoas que não gostam de perder dinheiro. Se os ativos forem congelados, começarão a procurar o Gonçalo, a Beatriz e talvez o Diogo. A partir daqui, só as autoridades devem agir. Eu compreendia o que ele dizia, mas o esquema já estava desvendado. Cada um deles entrara nele voluntariamente. O Diogo falsificara a procuração e roubara o dinheiro da mãe. A Beatriz usara-o para ficar com tudo e fugir com o amante. O Gonçalo pegara em dinheiro sujo para roubar a minha casa e enriquecer rapidamente. Nenhum deles era uma vítima acidental. É por isso que estamos a entregar tudo oficialmente, disse eu. Nem rumores, nem suposições, nem emoções. Documentos, gravações, contratos, transferências, a ligação entre eles. O Miguel acenou e sentou-se à mesa. As horas seguintes passaram sem muitas palavras. Organizamos o processo por ordem, a transferência bancária, a procuração falsificada, a venda da casa, a Recursos Apex, o pagamento pelo registro da empresa, a ligação do Gonçalo com a Beatriz, o vídeo da sala de estar, o contrato de empréstimo com a Capital Prateado, a tentativa de levantamento urgente de fundos e o presumível voo noturno. Ditei a cronologia separadamente. Primeiro, o Diogo obteve acesso à procuração antiga, depois alterou a data, em seguida, retirou o dinheiro da conta do seguro. Depois disso, formalizou a venda urgente da casa. O Gonçalo criara a empresa antecipadamente e obtivera o empréstimo. A Beatriz coordenara ambos, e na noite anterior ao casamento, já discutiam como deixar o Diogo a arcar com as culpas sozinho. Não havia lacunas nesta linha de acontecimentos. Quando os documentos foram reunidos numa única pasta, o Miguel imprimiu a última declaração a solicitar a proibição de quaisquer atos de registro sobre a casa, o bloqueio das contas, a verificação dos documentos notariais e a entrega dos materiais relativos à falsificação e fraude. Assina aqui, aqui e aqui, disse ele. Peguei na caneta. Por um segundo, lembrei-me da Margarida. Não dos seus últimos dias, nem da cama de hospital, mas daquela noite em que entramos pela primeira vez na casa construída. O chão ainda cheirava a verniz. Na cozinha, não havia cortinas. As caixas estavam no corredor. A Margarida passara a mão pela parede e dissera que a casa tinha ficado viva.
Assinei a primeira folha, depois a segunda, depois a terceira. Agora a casa não vai para mais lado nenhum, disse o Miguel. Se a proibição de registro for aceite rapidamente, a Recursos Apex não conseguirá transferi-la para um novo comprador. As contas também ficarão sob investigação, o que significa que eles chegarão ao casamento convencidos de que tudo correu bem, disse eu. Sim. E isso é perigoso. Não, Miguel. Isso é conveniente. Ele levantou os olhos. Não expliquei mais do que o necessário. As pessoas que se consideram vencedoras raramente verificam se a porta não se fechou atrás delas. O Diogo preparava-se para se apresentar aos convidados como noivo. A Beatriz preparava-se para ser uma noiva bonita com fotografias perfeitas. O Gonçalo preparava-se para ficar com o dinheiro e uma casa alheia. Os três pensavam que controlavam a situação. Na realidade, já estavam dentro de um processo montado. O Miguel guardou os documentos assinados na pasta e verificou o telemóvel. Faltam algumas horas para a cerimônia. Vou entregar os materiais agora. Se tudo correr bem, o bloqueio começará ainda antes da noite. Levantei-me e ajeitei o casaco. Depois de uma noite no escritório, estava amarrotado. Mas isso não me preocupava. Preciso de me trocar, disse eu. Onde vais? Ao casamento do meu filho. O Miguel olhou para mim com ar pesado. Não és esperado lá. Eu sei, depois de ontem, podem nem te deixar passar dos portões. Deixarão, disse eu. O Diogo tem demasiado medo de parecer um mau filho perante os convidados. A Beatriz tem demasiado medo de estragar a imagem. Fingirão que está tudo sob controlo. Levei uma cópia dos documentos, o dispositivo seguro com a gravação e a tal nota de 50 euros que a Beatriz me enfiara no bolso. Não por precisar do dinheiro, era parte do quadro, um detalhe pequeno mas preciso de como me viam. Antes de eu sair, o Miguel parou-me à porta. Antônio, não transformes isto numa vingança pessoal. Olhei para ele com calma. Isto já não é vingança há muito tempo. É pôr as coisas em ordem. Na rua, era uma manhã de sábado soalheira. Em algum lugar nos arredores, o meu filho vestia o seu fato de noivo. A Beatriz estava sentada em frente a um maquilhador. O Gonçalo, muito provavelmente, sorria para o seu reflexo e pensava que em breve seria rico. Entrei no carro e, pela primeira vez em 24 horas, não senti dor, mas uma confiança serena. O casamento deveria ser a sua grande celebração. Agora, tornar-se-ia o lugar onde a verdade viria à tona. Não, Miguel, disse eu calmamente. Entregamos esta gravação aos investigadores. Ele olhou para mim bruscamente. Antônio, temos uma confissão direta nas mãos. Por que queres reter a prova principal? Porque a máquina oficial funciona ao seu próprio ritmo. O processo será registrado, os responsáveis nomeados, os pedidos preparados, as pessoas começarão a ser chamadas. Tudo isso é correto, mas não é rápido. Até lá, o casamento terá terminado. Terão tempo para sorrir aos convidados, receber os parabéns e fingir que venceram. Não quero que sejam detidos discretamente num aeroporto durante a noite. Quero que sofram as consequências quando estiverem certos da sua total impunidade. Guardei o portátil na mala e olhei para o Miguel. O Diogo decidiu que podia apagar-me da sua vida. A Beatriz decidiu que, através dele, ficaria com tudo. O Gonçalo decidiu que lucraria com a casa e o sofrimento alheios. Todos se consideram mais espertos que os outros. Trabalhei com pessoas assim tempo suficiente para saber. O que os quebra com mais força não é o castigo, mas o momento em que percebem que eles próprios construíram o processo contra si. O Miguel não discutiu logo. Sentou-se de novo à mesa, esfregou o rosto com as mãos e acenou para o ecrã. Então, resta a última pergunta. De onde é que o Gonçalo arranjou 400 mil euros? Um treinador de ginásio não tem esse dinheiro na conta para comprar uma casa de um dia para o outro. É isso que temos de descobrir. O Miguel aprofundou a análise das ligações bancárias da Recursos Apex. A princípio, parecia um empréstimo privado normal, formalizado através da Capital Prateado. Mas por trás dessa empresa surgiram ligações antigas, empresas de fachada, execuções, pessoas com antecedentes criminais, empréstimos de curto prazo, juros exorbitantes e esquemas de cobrança agressivos. Isto não é um banco, disse o Miguel, quando os dados se juntaram numa única cadeia. E não é uma organização de microfinanciamento normal. O Gonçalo pediu dinheiro emprestado a criminosos. Olhei para o ecrã. Por que correr um risco tão grande?
porque o lucro parecia garantido. Ele sabia que a tua casa valia cerca de 800 mil euros. Sabia que o Diogo a estava a vender por 400 mil porque tinha pressa em obter o dinheiro. O Gonçalo contraiu o empréstimo, comprou a casa através da empresa e contava revender, lá rapidamente pelo preço real, devolver a dívida com juros e ficar com a diferença, mais o dinheiro da conta do seguro, que a Beatriz planeava levantar depois do casamento. Depois, um voo noturno e o desaparecimento. O Miguel fez uma pausa e depois disse com mais dureza: mas se a transação for bloqueada, o Gonçalo não conseguirá devolver a dívida, e essas pessoas não vão ouvir explicações sobre o registro predial, procurações e assuntos de família. Começarão a procurar Lô, depois a Beatriz, talvez o Diogo. Aqui, já não podes jogar sozinho, Antônio. Tens de deixar as autoridades trabalhar. Ouvi a preocupação na sua voz, mas não senti medo. Eles próprios se colocaram nesta situação, disse eu. O Diogo roubou documentos e dinheiro. A Beatriz levou-o a isso e preparava-se para o deixar como bode expiatório. O Gonçalo pegou em dinheiro sujo para comprar uma casa alheia por metade do preço. Cada um deles fez a sua escolha. Estás demasiado calmo, porque ainda não sabes o principal. O Miguel franziu o sobrolho. Qual principal? Sentei-me à sua frente e tirei os óculos do bolso interior. Há 5 anos, quando a Margarida já estava doente, percebi que tínhamos de proteger tudo o que construímos. O tratamento, o medo, o cansaço, a pressão alheia, a ganância humana, tudo isso pode destruir até a família mais forte. Não queria que, após a minha doença ou morte, alguém tivesse a oportunidade de negociar com a memória da Margarida. Por isso, transferi os principais ativos da minha posse direta antecipadamente. O Miguel endireitou-se lentamente. O que fizeste exatamente? A casa, as contas avultadas e o futuro pagamento do seguro, estruturei-os através de uma fundação de caridade e de um circuito protegido. Nos documentos, a casa já não era minha propriedade pessoal há muito tempo. Eu vivia nela como utilizador principal, mas não podia dispor dela unilateralmente, muito menos com uma procuração antiga. Qualquer operação de grande vulto teria de passar por uma verificação, e qualquer tentativa suspeita seria automaticamente bloqueada. O Miguel olhou para mim por alguns segundos e depois praguejou baixinho. Espera. Então o que é que o Diogo vendeu exatamente? Um papel que encontrou no meu escritório. Uma cópia. Uma cópia de muito boa qualidade de um documento antigo. Deixei-a lá de propósito. Não para o Diogo pessoalmente, mas para o caso de alguém tentar um dia aproveitar-se da minha idade, doença ou confiança. O verdadeiro enquadramento legal estava noutro lugar. O Miguel recostou-se na cadeira. Então, o Diogo vendeu ao Gonçalo uma casa sobre a qual não tinha direitos. Vendeu-lhe a aparência de uma casa, uma transação falsa, baseada numa procuração caducada e numa cópia antiga de um documento. E o Gonçalo pagou por ela com dinheiro que pediu emprestado a pessoas perigosas. E a conta do seguro? A mesma coisa. Por fora, parecia uma conta normal com uma grande quantia. Para pequenas operações, funcionava normalmente. Mas qualquer tentativa de retirar quase tudo de uma vez acionaria uma verificação interna. O Diogo pensou que o dinheiro tinha ido para sua nova conta, mas, na verdade, já tinha sido bloqueado. O sistema aceitou a transferência para registrar o percurso e congelou-a até a verificação. O Miguel inclinou-se novamente sobre os documentos e começou a verificar os dados rapidamente. É por isso que o banco não reverteu a transferência imediatamente, disse ele. O dinheiro não foi devolvido ao remetente, mas também não permitiram que fosse utilizado. Está em verificação. E como a origem está ligada a uma procuração falsificada e a uma empresa de fachada, ninguém conseguirá levantá-lo facilmente. Exatamente. Se o Gonçalo tentar reaver os seus 400 mil euros, vão exigir-lhe os fundamentos da transação. E o fundamento é falso. E ele próprio confirmará o crime. O Miguel passou a mão pelo rosto. Então, ele não pode nem reaver o dinheiro, nem registrar a casa, nem explicar aos credores o que aconteceu aos fundos deles. Sim, o escritório ficou novamente em silêncio. O Miguel olhava para as marcações a vermelho nos dados bancários, no extrato da casa, na cópia da procuração antiga e, gradualmente, compreendia a dimensão da armadilha. O Diogo não roubara a riqueza. Roubara um mecanismo que deveria ser acionado precisamente numa tentativa como esta.
O Gonçalo não comprara uma casa. Comprar um papel falso e uma dívida para com pessoas a quem não se pode dizer: desculpem, a transação não foi concluída. A Beatriz contava voar com o dinheiro e o amante, mas não havia dinheiro. A casa não era transferível. O amante já estava preso a uma dívida que não podia pagar. A Beatriz ainda não sabe disto, disse o Miguel. Saberá. O Diogo também não sabe. Saberá juntamente com ela. Ele olhou para mim, cansado. E agora? Levantei-me e peguei no casaco. Preparamos os documentos finais. Não impedimos o casamento antecipadamente. Que tudo corra segundo o plano deles. Que vistam as suas roupas caras, se apresentem aos convidados, sorriam para os fotógrafos e sintam que têm o mundo nas suas mãos. E depois? Depois, ofereço-lhes a verdade. O Miguel abanou a cabeça, mas já não discutiu. Voltamos a organizar o processo em pastas. Separadamente a procuração falsificada, a transferência bancária, os documentos da casa, a recursos Apex, o empréstimo do Gonçalo, a gravação das câmaras e a declaração sobre a tentativa de levantamento de fundos. Em seguida, ele preparou notificações breves para os bancos e as entidades de registro, para que a proibição de quaisquer outras ações sobre a casa e o dinheiro fosse formalizada sem demora. Tudo deveria parecer não um conflito emocional entre pai e filho, mas uma cadeia de atos criminosos cuidadosamente montada. Ao meio-dia, os principais documentos estavam prontos. O Miguel enviou parte dos materiais oficialmente, deixando outra parte para entregar pessoalmente. Guardamos a gravação das câmaras num dispositivo separado e no telemóvel, para que eu a pudesse reproduzir no momento certo. Tens a certeza de que queres fazer isto à frente de todos? Perguntou ele. Mais baixo. Sim, estarão lá convidados. A imprensa para as suas belas fotografias, seguranças, o mestre de cerimônias. A Beatriz pode ter um ataque de histeria, o Diogo pode perder o controlo. É por isso que irei calmamente. Depois do amanhecer, dormi algumas horas no apartamento do Miguel, no centro da cidade. Adormeci rapidamente, sem sonhos, como se o meu corpo simplesmente se tivesse desligado. Quando acordei, já era dia claro lá fora. Faltava pouco tempo para a cerimônia. Tomei um duche, fiz a barba, penteei cuidadosamente os cabelos grisalhos e vesti o melhor fato escuro que o Miguel conseguira trazer do meu guarda-roupa de reserva, que guardava em sua casa desde um antigo evento de negócios. Camisa branca, gravata discreta, sapatos engraxados. No espelho, já não estava o homem que a Beatriz, na véspera, chamara de uma mancha sem abrigo na sua noite. À minha frente estava Antônio Rocha, que toda a vida soube esperar pelo momento certo. No bolso do casaco, coloquei o telemóvel com a gravação, no bolso interior as cópias dos documentos, e na carteira a tal nota de 50 euros que a Beatriz me enfiara como esmola. Não era a prova principal, mas era um detalhe preciso da sua atitude para comigo. O Miguel acompanhou-me até ao carro. Estarei por perto, disse ele. Não à vista, mas por perto. Se o caos começar, eu intervenho. O caos não começará logo. E quando? Quando eles ouvirem as suas próprias vozes. A viagem até a quinta demorou menos de 1 hora. Desta vez, não escondi o carro nem fingi ser um convidado acidental. Aproximei-me calmamente, saí junto aos portões e disse o meu apelido ao segurança. O segurança olhou para a lista, hesitou, mas acabou por me deixar passar. Aparentemente, a Beatriz não se atrevera a arriscar o pai do noivo da lista. A sua imagem perfeita não suportaria tal questão por parte dos convidados. O espaço estava decorado de forma cara e sem gosto. Cadeiras brancas em filas perfeitas estavam dispostas no relvado junto à água. Entre elas um caminho levava a um estrado de madeira, onde deveriam estar os noivos e o conservador. Flores pendiam do arco. Perto da tenda, os empregados apressavam-se. Os músicos afinavam os instrumentos. Os fotógrafos corriam com as suas câmaras. Havia muitos convidados. Pessoas de fatos e vestidos claros sentavam-se. Conversavam, olhavam à volta, avaliando os trajes alheios e o custo da festa. Tudo parecia exatamente como a Beatriz queria. Caro, barulhento, ostentoso. Caminhei pela beira do relvado e sentei-me mais perto do corredor, de modo a ver tanto o Diogo como a Beatriz. E a terceira fila, onde o Gonçalo já estava sentado. Ele usava um fato caro, demasiado apertado nos ombros, e olhava constantemente para o telemóvel. No seu rosto, já não havia a presunção de antes.
Aparentemente de manhã, já se deparara com os primeiros bloqueios e percebera que o dinheiro não se movia como deveria. A Beatriz apareceu um pouco mais tarde. Caminhava lentamente, com um vestido branco pesado, um buquê, ao som de música, sorrindo aos convidados como se o mundo inteiro tivesse sido criado para a sua bela entrada. O Diogo estava junto ao arco, com um fato caro, e olhava para ela com a expressão de quem olha para um sonho comprado a um preço demasiado alto. Ele ainda não sabia que esse sonho já o vendera. Sentei-me em silêncio, sem chamar a atenção, e esperei. A cerimônia começou. O conservador dizia as palavras certas sobre amor, confiança e uma nova família. Os convidados sorriam. O fotógrafo captava o rosto da Beatriz. O Diogo ajeitava nervosamente o punho da camisa. O Gonçalo, na terceira fila, verificava novamente o telemóvel e ficava cada vez mais sombrio. Eu ouvia aquelas palavras e pensava apenas em quão falsas soavam ali, entre pessoas que tinham vindo celebrar uma união construída sobre uma procuração falsificada, dinheiro roubado e uma casa vendida. Quando o conservador fez uma pausa e passou à parte principal da cerimônia, levantei-me. A princípio, quase ninguém reparou. Depois, os convidados mais próximos viraram a cabeça. A seguir, a fila seguinte. O Diogo foi o primeiro a ver-me. O seu rosto mudou imediatamente. A Beatriz também me notou, e por um segundo deixou de sorrir. Saí para o corredor e caminhei em direção ao arco, devagar, com firmeza, sem pressa. Não como um pai confuso, não como alguém que vinha pedir. Eu ia como quem trazia a resposta. O Diogo empalideceu. "Tirem-no daqui", gritou ele. Imediatamente, a Beatriz virou-se bruscamente para mim, apertando o buquê com tanta força que as flores brancas se machucaram nos seus dedos. "O que é que está aqui a fazer?" gritou ela. "Levem este velho do meu casamento." Os seguranças moveram-se pelos corredores laterais. Os convidados começaram a sussurrar. Alguém perguntou quem eu era. Alguém já pegara no telemóvel. O Gonçalo, na terceira fila, levantou-se ligeiramente. Eu não parei. Os seguranças já estavam perto quando subi ao estrado de madeira. O conservador recuou, confuso. A cantora ao microfone, de lado, ficou paralisada, sem perceber o que se passava. Aproximei-me dela e estendi a mão calmamente. "Com licença." Ela, maquinalmente, entregou-me o microfone. Virei-me para o Diogo, a Beatriz e os seus convidados. Os seguranças pararam ao pé dos degraus. Aparentemente, nenhum deles queria ser o primeiro a agarrar um homem idoso de fato à frente de centenas de pessoas e câmaras. Levei o microfone aos lábios. "Diogo", disse eu calmamente. "Ontem, chamaste-me velho e incapaz. Disseste que levaste o meu dinheiro e vendeste a minha casa para meu próprio bem. Disseste que estava na hora de ir para um lar, e a Beatriz deu-me 50 euros para um hotel barato e mandou-me não lhe estragar as fotografias." Um murmúrio percorreu as filas. A Beatriz escondeu-se atrás do Diogo, como se ele a pudesse proteger de todos. O Diogo engoliu em seco, mas não disse nada. Peguei no telemóvel. Não vim fazer uma cena. Vim entregar uma prenda de casamento. E liguei a gravação. Carreguei no botão de reprodução. A princípio, ouviu-se um leve ruído dos altifalantes. Depois, a voz da Beatriz, clara, reconhecível, confiante. "Bem, agora vai dar certo de certeza." Um primeiro murmúrio percorreu as filas. As pessoas ainda não percebiam o que estavam a ouvir, mas já sentiam que não era uma gravação acidental nem música para a cerimônia. Depois, ouviu-se a voz do Gonçalo. "Há um negócio mais fácil da minha vida." Logo após estas palavras, os altifalantes transmitiram o tilintar de copos. Eu estava calmo, a olhar não para os convidados, mas para o Diogo. O seu rosto expressou primeiro raiva, depois confusão, e por fim medo. Ele reconheceu a voz da Beatriz, reconheceu o Gonçalo e percebeu que era uma gravação da minha casa. A Beatriz empalideceu. Os seus dedos apertavam o buquê com tanta força que algumas pétalas caíram no estrado de madeira. A gravação continuou. "Nem acredito que o Diogo engoliu tudo", ria a Beatriz. "Tinha tanto medo de parecer pobre perante os meus amigos que quase te implorou para ficares com a casa. Ele acha mesmo que é um gênio financeiro." Alguém na sala ofegou. Várias mulheres taparam a boca com a mão. Os homens nas primeiras filas viraram-se para o Diogo, depois para a Beatriz. Alguém já levantara o telemóvel e começara a filmar. O Gonçalo estava na terceira fila.
O seu rosto tornara-se cinzento. Olhou em direção à saída, depois para os seguranças. E de novo para mim, como se tentasse perceber de onde viera a gravação e quanto eu ouvira. Dos altifalantes, ouviu-se a sua voz. O Diogo é um idiota. Vendeu a casa por metade do preço e pensa que o estou a ajudar. Depois do casamento, os documentos estarão prontos, o dinheiro desaparece e ele fica sozinho com a sua procuração falsificada. O Diogo virou-se lentamente para Beatriz. Ela abriu a boca, mas não disse uma palavra. A máscara da noiva, confiante na sua beleza e poder, rachou. No seu rosto, havia agora apenas pânico. A gravação continuou, sem pausas nem piedade. Ficamos com o dinheiro do seguro, com o dinheiro da casa, apanhamos o primeiro voo e nunca mais voltamos, soou a voz da Beatriz. Que o Diogo responda. Não me importo. Nesse momento, o sussurro dos convidados tornou-se alto, quase um zumbido contínuo. As pessoas levantavam-se, viravam-se, perguntavam umas às outras o que se passava. Os fotógrafos já não escondiam as câmaras. O casamento que a Beatriz construíra como uma imagem perfeita estava a transformar-se numa exposição pública. O Diogo olhava para ela como se visse pela primeira vez a pessoa por quem traíra o pai e a memória da mãe. Não é verdade, conseguiu dizer a Beatriz. É uma montagem. Ele falsificou tudo. Ele é louco. Ela apontou para mim. É um velho. Está a vingar-se de nós porque não consegue aceitar que o Diogo começou a viver a sua própria vida. Desliguei a gravação. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer ruído. Até os músicos estavam em silêncio, com os instrumentos nas mãos. O vento agitava as fitas brancas no arco, e esse era o único movimento no local. Olhei para o Diogo. Ontem, disseste-me que levaste o meu dinheiro para o meu próprio bem, que vendeste a casa para me facilitar a vida. E agora, ouviste tu mesmo. A Beatriz e o Gonçalo planeavam deixar-te como culpado. Tu roubaste-me a mim, e eles roubaram-te a ti. O Diogo deu um passo atrás. Toda a sua confiança desaparecera. Olhava ora para a Beatriz, ora para o Gonçalo, ora para os convidados que o filmavam com os telemóveis. Beatriz, disse ele. Rouco, diz que não é assim. Ela virou-se bruscamente para ele. Agora não, Diogo. Diz que não é assim. Nos olhos dela brilhou a raiva. Não culpa, não medo por ele, mas irritação por ele a estar a atrapalhar. Foste tu que fizeste tudo, sibilou ela. Foste tu que trouxeste os documentos, que foste ao banco, que assinaste. Eu não te obriguei. Estas palavras não foram ditas ao microfone, mas foram ouvidas por quem estava mais perto do arco. Foi o suficiente. O sussurro voltou a percorrer as filas. O Diogo pareceu levar um soco no peito. Baixou a cabeça, depois levantou-a e olhou para mim. Nos seus olhos, pela primeira vez em todo este tempo, não havia arrogância, mas um desamparo nu. Pai, começou ele. Não o deixei continuar. Agora não. A Beatriz tentou recuperar o controlo. Virou-se bruscamente para os convidados, ergueu o queixo e falou alto, quase gritando. Isto é tudo uma discussão de família. O senhor Antônio está doente há muito tempo. O Diogo tentou proteger. Lude burlões. E agora ele montou este espetáculo no nosso casamento. Peço a todos que se sentem. A cerimônia vai continuar. Ninguém se sentou. O Gonçalo, entretanto, movia-se lentamente para o corredor lateral. Já não tentava parecer calmo. O seu telemóvel tremia na mão e mensagens piscavam no ecrã. Aparentemente, as notícias do dinheiro bloqueado já lhe tinham chegado. Levantei novamente o microfone. Gonçalo, é melhor ficar onde está. Ele parou. Os convidados viraram-se todos para ele. A Recursos Apex LDA, através da qual tentou comprar a minha casa, já está sob investigação. A transação está bloqueada. A casa não irá para mais lado nenhum. O dinheiro que pediu emprestado para a compra também foi rastreado. Os seus credores, creio, ficarão muito descontentes. O Gonçalo empalideceu e deu um passo atrás. A Beatriz olhou para ele, e no seu rosto, pela primeira vez, surgiu pânico genuíno. O que é que ele está a dizer? Perguntou ela. Que credores? O Gonçalo não respondeu. O Diogo virou-se lentamente para ele. Tu compraste a casa? Perguntou. Através da tua empresa? O Gonçalo ficou em silêncio. Beatriz, disse o Diogo, já não em voz alta, mas de forma que os convidados mais próximos ouviram. Tu sabias? Ela ficou em silêncio por um segundo. E esse segundo foi suficiente. O Diogo compreendeu.
Deu alguns passos para trás e sentou-se na borda do estrado, como se já não tivesse forças para se manter de pé. O seu fato caro, a sua imagem de noivo, a sua autoconfiança, tudo se tornara uma casca vazia. Tirei do bolso interior as cópias dos documentos dobradas. Aqui está a procuração falsificada que tu, Diogo, usaste para levantar o dinheiro. Aqui estão as operações bancárias. Aqui estão os documentos da venda da casa. Aqui está o registro da Recursos Apex. Aqui está a ligação dessa empresa com o Gonçalo. E aqui está a gravação da minha casa, onde a Beatriz e o Gonçalo discutem como te deixar como culpado e voar à noite. Falei calmamente, sem gritar, mas cada palavra espalhou-se pelo local através do microfone. E o mais importante, nem a casa, nem o dinheiro, vocês receberam. Está tudo bloqueado. A Beatriz sobressaltou-se. Como assim? Não recebemos. É isso mesmo. O dinheiro da Margarida não foi para o vosso casamento em definitivo. Está congelado. A casa não pode ser transferida. A transação foi construída sobre papéis falsos. Vocês não roubaram bens. Roubaram uma armadilha. Um novo murmúrio percorreu as filas, já diferente. Não apenas choque, mas compreensão. As pessoas viam não uma cena familiar, mas um esquema desvendado. O Diogo estava sentado no estrado, com o rosto entre as mãos. A Beatriz olhava para mim como se ainda procurasse uma saída. Não se atreverá, disse ela em voz baixa. É o pai dele. Não vai destruir o seu próprio filho. Olhei para ela. Não fui eu que o destruí. Ela recuou um passo. Nesse momento, ouviu-se o som de carros do lado de fora dos portões. Primeiro um motor, depois outro. Os convidados viraram-se. Na entrada, apareceram carros oficiais. Atrás deles, outro carro. O Miguel entrou no local juntamente com homens de fatos escuros e rigorosos. Não correram, não gritaram, não fizeram barulho desnecessário. A sua calma, por si só, era mais forte do que qualquer cena. A segurança da quinta afastou-se imediatamente. A Beatriz virou-se bruscamente para o Diogo. Faz alguma coisa. O Diogo não levantou a cabeça. O Gonçalo tentou afastar-se lentamente em direção à tenda, mas um dos funcionários recém-chegados já olhava diretamente para ele. O Miguel aproximou-se do estrado e acenou-me brevemente. Significava apenas uma coisa. Os documentos foram aceites. Os bloqueios confirmados. Havia fundamentos suficientes. Baixei o microfone. A partir dali, já não era eu que devia falar. O mais velho dos funcionários subiu ao estrado e apresentou-se. A sua voz era firme, oficial, sem emoção. Cidadão Diogo Antônio Rocha, cidadã Beatriz e cidadão Gonçalo, permaneçam nos vossos lugares. Com base nos materiais da investigação, serão conduzidos para prestar declarações por suspeita de fraude, falsificação de documentos, apropriação indevida de bens e tentativa de levantamento de fundos. A Beatriz gritou. É um engano. Foi tudo ele. Ele armou isto. Voltou a apontar para mim, mas agora já ninguém olhava para ela como uma noiva. O vestido branco, as flores caras, o penteado perfeito. Nada disso funcionava mais. Perante os convidados, estava uma mulher cuja própria voz acabara de contar como planeava enganar o noivo, roubar o dinheiro e fugir com o amante. Os funcionários aproximaram-se do Diogo. Ele não resistiu. Um deles ajudou-o a levantar-se, o outro levou-lhe os braços para trás. Nos pulsos do meu filho, estalaram as algemas. Ele olhou para mim. Nos seus olhos, havia uma pergunta, um pedido, terror, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não dei um passo na sua direção, não o consolei, não lhe toquei, não disse que tudo ficaria bem, porque bem já não era uma opção. O Gonçalo, ao contrário do Diogo, decidiu fugir. Empurrou bruscamente uma cadeira e correu em direção à tenda, mas não foi longe. 2 funcionários interceptaram-no na passagem, viraram-no de bruços no chão e imobilizaram-lhe rapidamente os braços. Ele praguejava, mas a sua voz tremia. A Beatriz viu o Diogo algemado, na relva os telemóveis dos convidados apontados para ela, e finalmente percebeu que a sua festa tinha acabado. Deixou cair o buquê. As flores brancas espalharam-se pelo chão de madeira. Depois, deu um passo na minha direção e, de repente, ajoelhou-se mesmo em frente ao estrado, sujando a bainha do seu vestido caro. Senhor Antônio, por favor, começou ela com a voz trêmula. Diga-lhes que não tenho nada a ver com isto. Foi o Gonçalo. Foi ele que me meteu nisto.
Foi ele que planeou tudo. Eu não lhe queria mal. Eu amo o Diogo. Por favor, ajude-me. Ela estendeu as mãos na direção das minhas calças, tentando agarrar-se ao tecido, mas eu recuei. Na véspera, ela enfiara-me 50 euros no bolso e mandara-me não estragar as suas fotografias. Hoje, estava de joelhos no meio dessas mesmas fotografias, a pedir-me para a salvar. Fizeste a tua escolha, Beatriz, disse eu calmamente. Estiveste na minha casa a rir enquanto planeavas destruir a minha família. Agora responde por isso. Uma funcionária aproximou-se dela de lado. Levante-se. A Beatriz começou a chorar mais alto, mas já a estavam a levantar e a afastar do arco. Os convidados estavam em silêncio. Alguns ainda filmavam, outros desviavam o olhar, não querendo cruzar o olhar nem com o Diogo, nem com a Beatriz. A música parara há muito. O arco do casamento, as flores, as cadeiras brancas, a tenda cara, tudo continuava no lugar. Mas já não havia festa. Fiquei no estrado de madeira a observar as 3 pessoas, certas da sua vitória, a serem levadas da cerimônia que elas próprias pagaram com dinheiro roubado. Depois, devolvi o microfone à cantora. Desculpe ter estragado a sua atuação, disse eu. Ela pegou nele em silêncio, sem saber o que responder. Desci do estrado e fui ter com o Miguel. Ele estava na beira do relvado com uma pasta debaixo do braço. Isto é só o começo, disse ele em voz baixa. Eu sei. Virei-me uma última vez. O Diogo já estava a ser conduzido para o carro. A Beatriz ainda tentava gritar qualquer coisa, mas quase ninguém a ouvia. O Gonçalo ia separado, sob escolta, de cabeça baixa. Os convidados dispersavam-se pelo relvado, a conversar, a enviar uns aos outros as gravações, a ligar a conhecidos. O casamento perfeito da Beatriz tornara-se naquilo que ela mais temia. Todos viram a verdade. Se gostou desta história, partilha com os seus amigos e deixe-nos saber o que pensa.